amigos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um grupo de estudos do livro primeiro da Codificação Espírita, O Livro dos Espíritos. Maria Zan, seja bem-vinda. Roberta, aqui no estúdio, seja muito bem-vinda. E todos os companheiros que vão chegando, Thelma, seja bem-vinda. Cecília, seja bem-vinda. Os nossos companheiros que vão nos assistir depois, em outro momento, também sejam bem-vindos. É uma alegria nós estarmos aqui. Andréia, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos dar continuidade. Estamos ainda na introdução, não é? E vamos começar com os nossos avisos. Sim, vamos começar com os nossos avisos. Quem participou da reunião pública ontem, no domingo, ontem foi dia 6, não é? 6 de agosto de 2023, nós estamos no mês, muito obrigada, Roberta, nós estamos no mês de aniversário da nossa Casa Espírita, 11 anos a serem completos exatamente no dia 29 de agosto, dia do aniversário do Dr. Bezerra, seja bem-vinda, Mara. Então, nós teremos um seminário, será assim a nossa festa de aniversário. Ainda teremos mais no dia 29, mas vamos falar mais à frente. Mas vamos ter o seminário do livro de André Luiz, recebido pela mediunidade de Chico Xavier, Os Mensageiros. Inclusive vai sair, não é, o Nosso Lar 2, que é sobre este livro, Os Mensageiros. Então, vamos fazer em 3 sábados. Estou fazendo assim porque a câmera está bem na frente das informações. Em 3 sábados. No Brasil, das 17 às 18h30, dias 12, 19 e 26 de agosto. Então, nesses 3 sábados, a começar por esse agora, o próximo sábado, 12, 19 e 26, das 17 às 18h30, ok? Vão ser 4h30 se juntarmos os 3 dias. Isso para termos tempo, de vermos com calma a história, de comentarmos, tirarmos dúvidas, e isso, não é? Eu acho que vai ser um momento bastante enriquecedor, sempre é. André Luiz nos traz muitos elementos, e o Projeto Imagem, não é? Porque esse seminário é do Projeto Imagem, que traz títulos espíritas ilustrados em aquarelas, conforme vemos 2 aqui, nessas 2 imagens do cartaz, que fazem parte, obviamente, de partes da história maior de Os Mensageiros, que é cheio de história, cheio de história. Realmente, enquanto que Nosso Lar, o primeiro livro, não é? É um livro que conta a história de André Luiz, e muitas vezes vamos encontrar André Luiz em inúmeros momentos, tirando dúvidas, interessado, querendo saber. Então, em termos de ação, não há muita ação em Nosso Lar, não é? Há muita informação. No livro Os Mensageiros, vamos ver muitas histórias de muitos espíritos, vamos ter de novo muitas informações, mas como são contextos variados, fica assim mais movimentado, podemos dizer, não é? Então, estamos todos convidados para os seminários do Projeto Imagem do livro Os Mensageiros. Muito bem, vamos à nossa mensagem inicial da noite de hoje, mensagem 179 do livro Palavras de Vida Eterna. Cristina, você não tem outro livro de mensagem, não, na sua casa? Vou mandar um para você. Não, é porque eu gosto mesmo. Confesso. Que as mensagens do livro Palavras de Vida Eterna são mensagens muito acalentadoras, são mensagens, não que outras de Emmanuel não sejam, não é? Mas é interessante que às vezes cada livro tem um perfil
Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, e este aqui tem essa característica, tanto que ele é bem diferente dos outros, né? É bem suave, bem suave. Até quando ele puxa a nossa orelha, ele puxa suavemente. Muito bem. Então, nesta mensagem 179, o nosso Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai destacar aqui o versículo 2 do capítulo 7 do evangelista Mateus, no Novo Testamento, quando Jesus nos fala assim: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, se vamos fazer algo, vamos lembrar de fazer dentro do princípio de não fazer nada ao outro que não gostaríamos que nos fosse feito, e de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Por quê? Porque é a lei de causa e efeito, não é? Plantamos, mas depois temos que colher. E ele começa, então, a comentar o versículo: e com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, dizendo-nos assim: Emmanuel, viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição de necessitado. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então, primeiro ele falou dos bens amoedados, depois ele vai falar dos bens intelectuais, não é? Conhecimentos superiores. E aquela pessoa, por ter ser muito culta, muito erudita, ela magoou, feriu os sentimentos de outra por não estar igualada na sua posição intelectual. E ele vai dizer que isto é uma falha, não é? Que isto é bem uma chaga, que pessoas simples não cometem. Não é? Vai acontecer exatamente com o que tem. Daí que a abundância é uma prova muito mais difícil do que a penúria, não é? Continua Emmanuel. Detinha outra oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham em vão, ou seja, não conseguem alcançar. E procedeu essa pessoa que detinha muitas oportunidades, procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Então, agiu de uma forma imatura com as oportunidades que recebeu. Continua Emmanuel. Outro, desfruta ambiente distinto, capaz de elevá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. De novo, não aproveitando os recursos que recebeu de Deus. Ele continua dizendo: mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes, mas emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento
e capacita-te de que não te é possível a imediata penetração no campo das causas. Ou seja, nós só poderíamos ajuizar uma queda, fosse de quem fosse, por que motivo fosse, se nós entendêssemos a causa, mas ele vai nos dizer que nós não temos acesso a isso. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma de problemas que lhe pesam no espírito. Então, muitas vezes, nós vemos o quê? Fulano recebeu oportunidade aqui, ali, desse jeito, do outro. Como assim? Desperdiçou, jogou tudo fora, fracassou. Mas as oportunidades vão chegar, mas a cada um que recebe, seja qual for o tipo de oportunidade, vai encontrar um ser humano com seus dramas internos. As coisas não são, como é que eu vou dizer, da mesma cor. As pessoas não são bege, né? Somos multifacetados, multicoloridos e inúmeras questões ainda tumultuam a nossa alma. Então, é claro, quando uma situação nos chega, e é muito interessante que nós conseguimos avaliar com grande primor quando chega para o outro. O problema é quando chega para nós, que aí nós vamos ter que resolver, não é? Pensar como seria se tivéssemos, e aí fazemos lindamente no campo mental, mas quando nos chega efetivamente no campo das experiências do mundo, será que agiríamos diferente do que aquele que hoje criticamos? Continua Emmanuel. Não te permitas assim pensar ou agir diante dele, do outro, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza, é o remédio da fraqueza, ou seja, o remédio para os fracos, a doentes da alma, pelo veículo da compaixão. Como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é porque já conhecemos o bem e o mal. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, se vemos um caído, em vez de ficarmos dizendo, olha, caiu por causa disso, daquilo, errou, o que ele nos aconselha é que nós ajudemos o caído a levantar e não nos preocupemos em julgá-lo. Porque acredito que todos nós, se estivéssemos caídos, e quantas vezes já não caímos na nossa vida espiritual, tudo o que queríamos e queremos e iremos querer, porque somos criaturas ainda falíveis, é que nos chegue a compaixão e alguém estenda para nós as suas mãos, ajudando-nos também a nos levantarmos. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. São tantas, Senhor. Quanta gratidão trazemos em nós de estarmos aqui hoje, estudando o livro dos Espíritos na companhia dos nossos companheiros encarnados e também dos nossos amigos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos e discernirmos, como bem nos lembra Emmanuel, e prossigamos cautelosos com nós mesmos e aproveitando ao máximo as luzes que nos chegam através, Senhor, da doutrina espírita. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, graças a Deus. Muito bem. André, eu já cumprimentei, Mário, eu já cumprimentei, Rita, seja bem-vinda, Andreane, seja bem-vinda. Vamos então, queridas amigas, não é? Já que eu nomeei aqui
amigas, nome de amigas, não é? Para quem perguntar, mas você conhece todo mundo? Agora eu conheço. Não conhecia, mas agora conheço. Muito bem. Então, nós estamos hoje, vamos começar o item 5 da introdução de O Livro dos Espíritos. Alguém deixou para trás alguma questão que gostaria de trazer no dia de hoje? Fiquem à vontade e podem fazer durante o estudo, ok? Vejamos aqui, nós falamos sobre cestas, sobre as pranchetas, de como apoiar o lápis, como os espíritos faziam, as pessoas em volta da mesa botavam lá seus dedinhos, e aí o lápis escrevia. O que nós vamos ver? Vamos ver o quê? A continuidade dessa história, o desenvolvimento desses procedimentos dos espíritos para nos trazerem suas mensagens. Em questões técnicas, ok? Diz-nos assim Kardec, item 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, ou seja, uma extensão da mão. Da mão de quem? Da mão do médium. Aquelas pessoas eram médios, mas de efeitos físicos, ok? Então, não havia um contato direto ali com a mente do médium. Ele acionava, vamos dizer, ele colhia o fluido animalizado dos doadores ali presentes e produzia o fenômeno de escrever com aquele lápis que estava apoiado na prancheta ou na cesta. Mas aí depois passou-se. É claro que quando se passa para a mão, passamos de um efeito físico para um efeito intelectual. Isso nós vamos ver muito bem descrito por Kardec no segundo livro da Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, ok? Então, nós temos médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Então, quando o espírito deixa de escrever através do lápis preso à prancheta, um fenômeno de efeito físico, que vai necessitar de médiuns de efeitos físicos, ele vai utilizar a mão do médium, já vai passar, então, a ser um efeito intelectual. Vamos dizer, a ideia vai passar pelo médium, mesmo que ele não se dê conta disso. Seja bem-vinda, Georgina. Então, mesmo que ele não se dê conta disso. Então, é a psicografia, certo? Pode ser automática, semiautomática, se o médium perceber antes de escrever, enquanto está escrevendo, ou perceber apenas depois que escreveu, ok? Então, isso tudo é visto com muito pormenor no Livro dos Médiuns, mas nós estamos no Livro dos Espíritos. É muito interessante porque eu não sei como é a introdução da primeira edição, mas esta aqui é uma segunda edição do original, que eu estou dizendo, né? Deste livro mesmo já deve ser não sei qual edição, mas estamos falando aqui do original de Kardec. Então, Kardec fez, em 1857, a primeira edição. E depois, em 1860, a segunda edição, com as 1019 perguntas, ok? A primeira tinha menos. Quantas menos? Acho que 500 e alguma coisa. Se não me engano. 500 e alguma coisa. E então a segunda em 1860. Ora, 1860 é um ano antes do quê? Do Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Então, Kardec já estava trabalhando no Livro dos Médiuns. Vamos ver aqui, já muita coisa já se passou, ele já recebeu muitas mensagens, porque a codificação se faz através de quê? Do recebimento das mensagens, do método experimental que Kardec utiliza para escolher quais as mensagens vai colocar em cada pergunta. Então, todo esse é o processo que Kardec fez de codificação da doutrina espírita, certo?
Continua Kardec dizendo o seguinte, então, que ele passa a usar diretamente a mão do médium, não é? Tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário quase febril. Então, está falando dessa evolução mesmo da técnica dos espíritos com os médiums. Por esse meio, as comunicações, ou seja, através da psicografia, então não mais com prancheta, nem cestinha, mas agora usando a mão do médium, por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias, diferente do que acontece hoje em dia. Não é? Porque ali havia o quê? Um objetivo a ser alcançado. E o objetivo foi alcançado com sucesso. Hoje nós temos esse objetivo? Não temos. Com certeza nós temos material de qualidade, né? A doutrina espírita, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, nós temos inúmeros conhecimentos nas obras subsidiárias de confiança, porque devemos observar tudo, como nos diz Paulo de Tarso, e reter o que é bom. Mas, para fazermos isso, temos que discernir. E para discernir, temos que conhecer. Temos... Onde está, Georgina? Desculpa, está no item 5 da introdução, ok? Item 5 da introdução. Aí, pronto. Responder, Georgina, o fio caiu, já não tem problema. Depois o fio volta. Estamos falando dos livros, não é? Mas agora já foi, caiu o fio. Por esse meio, as comunicações se tornaram, já li isso também. Sim, aqui. Estávamos falando de que a mediunidade hoje em dia não é mais do jeito que era. Uma coisa interessante, hoje existem reuniões mediúnicas? Existem, não existem? Existem. No tempo de Kardec, tinham as privativas, mas tinham também as públicas, onde no início era pública totalmente, porque tudo acontecia em festas. Depois, Kardec começou a estudar. Aí ele ia nas casas das pessoas, ele recebia, mandava pelo correio pelos médios, recebia respostas, mas ele mesmo trabalhava na Sociedade Espírita Parisiense. Lá tinha reuniões, né? Haviam reuniões mediúnicas. Em outras tantas casas espíritas que foram sendo abertas também haviam os trabalhos práticos, chamavam-se de trabalhos práticos da doutrina espírita, que era a mediunidade. E os trabalhos práticos, então, tinham esse objetivo, né, de obter mensagens dos espíritos sobre os mais diversos temas filosóficos, científicos, né? E caiu de novo. É assim, gente. A essa hora, às vezes, cai. Vamos voltar aqui. Sim. Então, sobre a mediunidade de novo. A mediunidade servia para essas informações todas, mas hoje já temos todas essas informações. É isso que eu quero dizer. Precisa de toda essa mediunidade? Não. A mediunidade mudou muito. Hoje nas reuniões mediúnicas, elas são fechadas para atender espíritos sofredores. Sim, para nós continuarmos em contato com as consequências dos atos que pesam sobre os espíritos depois da desencarnação. Essas reuniões, elas têm por objetivo nos ajudar a nós encarnados, porque nós somos testemunhas das consequências dos atos infelizes. Nas reuniões mediúnicas, nós vemos muita dor, muito sofrimento de atos impensados ou mesmo da ignorância da vida após a morte e o que isso representa para o espírito. Então, essas reuniões mediúnicas, e quem diz isso mesmo,
O Divaldo Franco fala sobre isso, e no livro dos médiuns nós temos sobre isso. Por quê? Porque os espíritos têm como atender os espíritos, não tem? Ou seja, vocês acham que se não houvesse reunião mediúnica, os espíritos não seriam socorridos? O que vocês acham? Seriam ou não seriam? Antes de nós termos Kardec, reuniões públicas, antes de nós termos a doutrina espírita, o espiritismo, as casas espíritas, como é que os espíritos eram socorridos? Se nós já tínhamos, na Primeira ou na Segunda Guerra, forma de atender os espíritos em reuniões mediúnicas, digamos lá, e nas outras inúmeras guerras do mundo, como se socorriam os espíritos? Porque as pessoas morriam. Então, sempre houve reunião mediúnica, ok? Só que as reuniões mediúnicas podem acontecer aonde? No mundo espiritual. Com a presença de quem? De nós, encarnados, desdobrados do sono físico. Os espíritos não são espíritas, lembram disso? Então, todos os corações de bem, nós sabemos que existem médiuns em todas as religiões. Mediunidade não é prerrogativa de espírita, certo? Mediunidade é um recurso que qualquer um, bom ou mal, de qualquer raça, de qualquer lugar do mundo, pode ter. Então, mas eu trabalho a minha mediunidade numa reunião mediúnica. Ok, mas nem todos vão, certo? Mas podem trabalhar suas mediunidades. Aliás, a primeira coisa que nós vamos encontrar no livro dos médiuns é que todos somos médiuns. Percebemos em maior ou menor grau a influência dos espíritos, certo? Certas mediunidades nós podemos classificar como mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Então vamos lá, quem é que nunca teve um pressentimento? Nós estamos falando aqui de mediunidade e aí já trazemos aqui para o nosso campo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quem nunca teve um pressentimento, um sonho, alguma coisa, né? Como se alguém avisasse, como se alguém dissesse, ou como se alguém aconselhasse. Então, nós estamos recebendo o quê? De algum espírito. E também isso para o bem, como também podemos ser médiuns de espíritos perturbados. Depende da nossa sintonia, não é? Então, nós vamos... quando nós recebemos assim, eu uma vez senti isso, uma vez... Então, é como a eletricidade estática. O raio é um fenômeno de mediunidade estática, ok? Tudo bem? Mas nós já vimos em algum lugar uma usina de raios? Alguém já viu? A primeira usina de raios do planeta Terra. Ela não existe. Por quê? Porque é uma eletricidade estática. Não sabemos onde o fenômeno vai acontecer. Aonde vai cair? Diz o ditado que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Onde é que vai cair o raio? Então, muitas vezes, nós temos essa faculdade estática. Herculano Pires tem um livro chamado Mediunidade, e ele fala sobre isso, mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Então, a mediunidade estática é essa, todos temos, mas não conseguimos transformar essa mediunidade em algo trabalhável, vamos chamar assim, não é? Numa comunicação mais corrente entre os dois planos, sendo, vamos dizer assim, nós, o médium. Mas existem aqueles que têm a mediunidade dinâmica, como o rio caudaloso. Então, todo dia, as águas do rio fazem aquela queda d'água. Ali é possível construir o quê? Uma usina. E aproveitarmos a queda d'água, o fenômeno que é constante na produção de um efeito. Da mesma forma, também a mediunidade. Tem pessoas que atendem de forma dinâmica. Então, pode ser usado para... que sejam comunicações, tem pessoas que têm
a questão mesmo mais fluídica, vão trabalhar em reuniões de tratamento, e são, às vezes, mais intuitivas no campo das ideias, podem trabalhar em evangelização, na divulgação da doutrina. É claro que não basta ter a faculdade, nós também temos que o quê? Educá-la, certo? Seja na reunião mediúnica, seja na evangelização, seja onde for, no atendimento fraterno, onde for, tem que haver o quê? Um trabalho de conhecer-se, como funciona, como melhor proceder, então tudo isso, as técnicas, né? O que adianta um evangelizador que conhece o que vai falar para as crianças ou para os jovens, mas não sabe nada de didática? Provavelmente não vai dar muito certo, não é? Não vai dar muito certo. Então, é preciso também, seja qual for o local, porque nós somos médiuns quando? Quando nós somos médiuns? 1, 2 vezes por dia? Ou por semana? Somos médiuns o tempo todo. Pergunta Kardec: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Resposta dos espíritos: de ordinário são eles que vos dirigem, mais do que podeis imaginar. E se estamos preocupados, se tem alguém agora me dizendo para fazer A ou B, não nos preocupemos, dizem os espíritos. Não nos preocupemos. Se for bom, faça. Se não for bom, não faça. E pronto, acabou o drama. Né? Acabou o conflito. Ai, será que eu estou sendo influenciada? Mas espera aí, a ideia é boa? Ai, é ótimo. Então, vamos lá. Seja sua ou de quem for, vale a pena. Ai, mas eu acho que eu estou sendo influenciada. A ideia é boa? Não, é péssima. Então, não faça. Não interessa se a ideia é sua, se é de outro, não faça. Sempre, né, Jorginho? É isso aí. Continuando aqui. Então, vamos voltar aqui ao início da frase, né? Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis, mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e até pela escrita direta dos espíritos, que foi como tudo começou, não é? Isto é, sem o concurso da mão do médium e mesmo sem o concurso do lápis, tá? Então, a voz direta não é nem o espírito pegar a escrita direta, não é? Não é nem o espírito pegar no lápis e escrever, não. A escrita aparece no papel, sem lápis. Interessante, não é? Mas a tinta vai sair de algum lugar. No tempo de Kardec se usava o quê? Pena, né? A pena e o tinteiro. Então, os espíritos pegavam a tinta do tinteiro, escreviam, mas isso não se via. Mas a tinta, no final da atividade, estava menor do que no início. Eles usaram aquela tinta, daquele tinteiro, isso, se for o caso, e usaram, então, simplesmente o papel aparece escrito. Essa é a escrita direta, assim como a voz direta, que não sai pelo aparelho fonador de nenhum médium. Eles plasmam um aparelho fonador, os espíritos, não precisa ser visível, e falam através daquele aparelho fonador. Então, nós escutamos uma voz que não sai por médium nenhum, mas que vem no ambiente.
como se viesse de uma caixa de som, ok? Então, essa aí também é um fenômeno de efeito físico, certo? Mas cada fenômeno tem o seu nome. Continuando. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, falem, ok? Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas podem tomar, ou seja, que parte os médiums podem tomar na resposta que os espíritos dão. É possível que os médiums interfiram na mensagem? Sim ou não? Só um respondendo já fico satisfeita. É possível que o médium interfira na mensagem? Ok, vocês venceram, eu conto o caso sem vocês responderem. Olha só. Depende do médium, né? Lembra que nós falamos se a ideia vem antes, se vem durante, se a pessoa percebe depois? Pode interferir? Pode interferir, sim. Divaldo Pereira Franco conta um caso de um livro que estava sendo psicografado através da mediunidade. Isso, Cecília. Sim, gostei, firme, ainda teve o ponto de exclamação. Muito bem. Andreane também. Sim, muito bem, Andreane. Isso mesmo, obrigada. Ele conta a história, então, de que o espírito estava escrevendo lá o seu romance e o Divaldo começou a se envolver na história. E começou a dar pitaco mental no que ele achava que devia ser o desenvolvimento dos personagens da história. Quem estava escrevendo a história? Era o Divaldo ou era o espírito? O que o espírito fez para neutralizar a interferência do médium? Sim, o médium estava interferindo no processo do trabalho do espírito. Ele pegou os capítulos do livro, em vez de fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele misturou tudo. Aí o Divaldo já não sabia mais o ponto da história que estava, porque ele começou capítulo 30, depois capítulo 15, capítulo 22, capítulo 5. E aí o Divaldo ficou perdido, perdeu o fio da meada, literalmente o espírito pôde escrever em paz, graças a Deus. Neutralizou o médium curioso e pitaqueiro, não é? No nosso Divaldo. Então, vamos lá. É aqui o que ele pergunta. Veja, passou-se da prancheta, e é aquilo que dissemos, passou de um efeito físico para um efeito intelectual. Então, passa pelo intelecto do médium. Por isso que, quando nós dizemos, não é, que um médium dá passividade, isso é literal. Ele precisa acalmar as suas ondas mentais de um modo que ele seja simplesmente um túnel por onde uma ideia passe. Sem que, aliás, de novo, hoje eu estou com o Divaldo nos exemplos, né? Porque ele mesmo conta como é que se dá o processo, não é? Ele fala exatamente de um túnel, de um cano, não é? Onde seria a mente do médium. E aí vai passar por dentro desse cano uma onda mental. A onda mental do médium está lá dentro do cano também, não está? A mente dele. O que ele tem que fazer? Se vem lá, passa uma onda mental, está ali ativa. Aí o médium faz o quê? Ele que estava pensando em um montão de coisas antes de dar passividade, ele vai, nessa passividade, apassivar a sua mente. Ou seja, a sua onda mental, que estava ativa, vai ficar o quê? Mínima. Para que haja a menor interferência possível. Não se pode neutralizar a mente de um médium 100%. Pode? Pergunta. Não se pode neutralizar. O que é fantástico, Andreane? Conta para gente. Não se pode neutralizar a mente de um médium 100%, porque senão ele vai estar o quê?
morto e não vai ser médium de nada, certo? Aquele sinal lá, quer dizer, morte cerebral. Não, não pode. Ele vai ter, mas vai ter que ser o quê? Ele vai ter que aprender a passivar a sua mente, o máximo que puder. Então, o importante é que a mensagem venha transmitindo, mesmo que tenha alguma cor do médium, ela não comprometa a essência da mensagem que está passando por ele, ok? Então, se o espírito quer dizer alguma coisa, ele pode chegar depois, ler e dizer assim, olha, não foi exatamente assim que eu pensei, mas a essência é essa aí, era isso que eu queria dizer. Tudo bem? Dos relatos, Divaldo. O Divaldo é ótima história, né? Thelma, acho que não pode. O que? Diz assim, o que você acha que não pode? Conta para mim. Dele atrapalhar, dele interferir na obra? Aí nós já ouvimos do Divaldo, né? Pode sim, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Eu costumo dizer isso sobre os encarnados. Às vezes a gente quer ajudar, mas tem que ter método, né, para não atrapalhar. O Divaldo diz que se houver, da parte do médium, uma onda mental não apassivada, que vai gerar uma resistência na passagem da mensagem, ok? Então, a mensagem não vai fluir pela mente do médium. Ele vai ter dificuldade em registrar qual é a ideia que está chegando a ele, porque vamos imaginar que o médium vai trabalhar e deixou o filho febril em casa. Tá? Não é nenhuma coisa assim que ele esteja distraído porque quer, displicente. Não. Ele está com um filho febril, ele deixou um filho doente em casa. Então, ele está ali, mas às vezes o que acontece? Fica difícil não pensar. Será que meu filho está bem? É possível não pensar? É possível. Mas é difícil. Nós que temos filhos sabemos como é difícil. Quando um filho não está bem, a gente diz assim, tudo bem, Deus cuida. Deus cuida, mas é meu filho, a gente fica assim, né? É filho dele antes de ser meu. Sim, é verdade, mas não é assim que eu sinto, não. Eu sinto que é meu mesmo. Então, é isso. Então, sim, é possível, não é? Papel do médium, duas circunstâncias capitais. Não, antes disso, papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente. Ok? Essa interferência. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move, aí ele voltou à mesa, a cesta, se move sob a sua influência pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade do médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Ou seja, em termos de confiabilidade no teor da resposta, nós poderíamos dizer que um fenômeno de efeito físico poderia nos dar uma maior fiabilidade na resposta. No entanto, em termos de rapidez na produção, não é? E até mesmo no comprometimento do médium no trabalho, porque isso vai exigir algumas virtudes que nós vamos aprimorando com o passar, que eu digo forma genérica, né? Os médiuns vão aprimorando, e se nós formos parar para perceber em termos diários, né, em que nos chegam várias ideias, não é? Claro que nós não vamos ficar percebendo que a ideia é de outro. Não é? Então, numa comunicação, nós vamos deixar que essa ideia passe. Mas é muito interessante, porque no nosso dia a dia, às vezes, nós estamos pensando alhos, falando de alhos, e de repente pula um bugalho na nossa mente, né? Nós estamos pensando em roxo, ou qualquer assunto ali do trabalho ou na casa, e de repente um outro assunto absolutamente fora do nosso campo de pensamento, nos chega uma ideia, assim, do nada.
do nada, nos vem algo que nós pensamos dias atrás, uma questão, um problema, e de repente nós estamos fazendo uma coisa e a ideia vem assim, pluf. Então, isso geralmente é o quê? Um amigo espiritual, né, que vê uma forma ali, um momento em que ele consegue, porque nós estamos fazendo coisas boas, então sabem que arar é orar, né? Nós queremos ter uma vibração boa para receber ou intuir, termos boas ideias. Então eu tenho que ficar o tempo todo em prece, porque Jesus disse para vigiar e orar. Não vamos esquecer que arar é orar. Se nós estamos trabalhando no bem, seja no que for, no cuidado da nossa casa, no cuidado da nossa família, no cuidado do nosso trabalho, no cuidado da nossa comunidade, no cuidado com nós mesmos. Se nós estamos ali num trabalho, porque todo trabalho é uma atividade útil, nós estamos em oração, ok? Podemos não estar pedindo, ou mesmo agradecendo ou louvando, mas estamos num estado vibracional positivo, não é? E não estamos nem pedindo nada. Então, os espíritos vão nos mandar aquilo que nós precisamos. Não se pode neutralizar 100% a mente de um médium. Sim, exatamente, querida Thelma. Exatamente isso. Não pode, porque senão ele vai estar o quê? Né? Tá lá. Morte cerebral. Não dá para neutralizar 100%. Mas o médium pode apassivar a mente. Daí é dar passividade, esse termo que nós usamos, ok? Continuando. Então, duas circunstâncias, ele vai falar da questão do efeito físico, que aí não tem como a mente de um médium atrapalhar, porque é um fenômeno de efeito físico. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso, entre elas, uma concordância. Gente, vamos escrever agora essa palavra. Mesmo assim, ia sair complicado, né? Vamos combinar, mas ninguém combinava nada. E lá, o lapisinho, a cestinha ia para um lado para o outro e escrevia tudo direitinho. Então, não dá para combinar três pessoas ali dizendo o que a cestinha, o lápis preso à cestinha vai escrever. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia. Olha que interessante. Então, naquele tempo, cada espírito que chegava com a sua caligrafia própria. E quando ele retornava com a caligrafia da primeira mensagem, da mensagem anterior. Se vinha um outro, era outra caligrafia. Falando das mudanças em termos de mediunidade através das décadas, porque faz só 160 e poucos anos da codificação espírita, então, falando dessa mudança na mediunidade, no início, nós vemos esta diferença de caligrafias. Hoje nós vemos isso? Não é? Isso passou a ser uma característica mediúnica também, ok? Então, tem médiuns raríssimos hoje em dia que conseguem fazer... O espírito consegue imprimir através do médium a sua caligrafia quando estava encarnado. Até mesmo a assinatura. Quem tinha essa mediunidade? Chico Xavier. Chico tinha essa e tudo que a gente imaginar de mediunidade, Chico tinha. Tá? Então, é muito raro. Chico tinha. Fazia lá, assinava nas suas comunicações.
mas hoje em dia é muito raro. Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que recebeu memórias de um suicida, ela nos diz que ela trabalhou muito tempo em reunião de desobsessão. E nessas reuniões de desobsessão, ela diz assim que eram reuniões com casos muito severos. A mediunidade ali era, para aqueles atendimentos, ela diz assim, que era de uma forma, ela desencarnou em 1984, e ela diz que há muitos anos, antes da sua morte, ela já não trabalhava mais em reunião mediúnica, ok? Mas ela assistia vez por outra, e ela diz, as reuniões mediúnicas atuais não chegavam aos pés das reuniões mediúnicas lá da sua juventude. Deve ser uma coisa incrível, não é? Mas depois aquela pujança mediúnica foi se diluindo, não é? Isso, quem diz é Dona Ivone do Amaral Pereira, ok? Continuando. A concordância. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade, da caligrafia. Reproduzindo-se escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se aplicasse a mudar sua própria letra de 20 maneiras diferentes, sobretudo que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. Isto porque, à época, muitos que contestavam tudo. Contestavam tudo. Isso aí isso é o médium que faz, isso é o médium que faz, mas está aí. É isso que Kardec está... Mas como é que ele vai fazer isso? Então, ele vai fazer a caligrafia do espírito, e depois, quando o espírito volta, ele vai lembrar de todos os espíritos que vêm por ele, qual que tem, qual caligrafia. Mas quanto ele ganha para fazer isso tudo, né? Deve ganhar uma fortuna, vai ficar milionário. Não ganha nada. Por que uma pessoa vai fazer uma coisa dessas, de um trabalho ingente, e não ganha nada? Né? Não faz nem sentido uma coisa dessa. Continuando. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos do médium, e algumas vezes além do seu alcance intelectual, que este, como geralmente sucede, o médium não tem consciência do que escreve sob a influência do espírito, e que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita, inclusive, numa língua estrangeira, né, que seria o fenômeno de xenoglossia, ok? É quando o médium fala uma língua que ele desconhece. Mas este fenômeno só pode acontecer, está lá em O Livro dos Médiuns, se o médium tiver falado este idioma numa encarnação dele lá atrás. Só assim, porque vai estar na sua memória do cérebro do perispírito, ok? O cérebro do nosso corpo físico só tem informações dessa encarnação. Mas o cérebro do nosso corpo espiritual tem desta e das outras, certo? Então, por isso, quando nós estamos encarnados, nós só temos acesso às memórias dessa encarnação. Pode ser que no estado alterado de consciência eu tenha acesso a memórias que não estão no cérebro físico, estão no cérebro perispiritual? É possível? O que vocês acham? Roberto, é possível que a pessoa tenha acesso a essas memórias no estado alterado de consciência? É possível, né? É possível que isso se dê. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos adiante? Abstratas, científicas, frequentemente, tudo eu já li isso aqui, gente. Vamos virar a página aqui. Enfim, muitas vezes acontece. Então, vejamos que Kardec está falando aqui, nós estamos trazendo para os nossos dias tudo que podemos.
mas ele está falando aqui das, vamos dizer assim, críticas, ou mesmo senões que eram levantados por muitos naquela época, dos fenômenos mediúnicos, não é? Enfim, muitas vezes acontece que a cesta estava... Não, que a cesta escreva, diz Kardec, espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Isso por quê? Porque alguém fez uma pergunta muda. E aí o espírito vai e responde. A pergunta foi feita internamente. Vamos dizer que 5 pessoas estejam reunidas. Uma fez uma pergunta. Aí vai lá a cestinha e põe a resposta. Essa pergunta não foi feita em voz alta. A pessoa pensou na pergunta. O espírito vai e responde a pergunta daquela pessoa. Boa noite, diz Regina. Esqueci do estudo, vou ouvir do início. Tá bem, Regina, pega daqui, depois você escuta do início para a gente ficar junta. Porque vai que você tem uma dúvida agora. Você pode botar, né? Se você for escutar desde o início, se tiver dúvida do que tiver, claro, daqui para frente, né? Muito bem. Continuando. Então, quando os espíritos trazem uma resposta, diz Kardec, em alguns casos, elas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, ou seja, não do médium, não é? E impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Ou seja, não é do médium. Através do médium pode chegar uma mente sábia, como pode chegar uma mente frívola. E, neste caso, nós não estamos falando da questão de sintonia, porque Kardec evocava espíritos. Nós vamos ver em O Céu e o Inferno, Kardec evocando a mais diferente gama de espíritos para saber deles como está a condição deles no mundo espiritual. Espíritos sofredores, espíritos suicidas, não apenas espíritos que estejam em boas condições espirituais, ok? Continuando aqui, Kardec. Tal diversidade de linguagem, ou seja, um médium que dá passividade para um espírito elevado e depois dá para um espírito frívolo, né? Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam através do médium. Essas inteligências estão na humanidade? Pergunta. Essas inteligências que se manifestam estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações. Ou seja, a questão da mediunidade não vai acontecer só ali naquela reunião mediúnica que Kardec estava presente. Vai acontecer em todos os lugares. Por isso ele diz fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico, aquela questão que vimos lá no início, né? Que Kardec trouxe. Numa mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então, se é uma resposta inteligente, tem que vir de uma inteligência. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las aqui daqui a pouco, ou seja, nos próximos itens, e veremos se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, quando ele diz humanidade, somos nós encarnados, ok? Pois essa é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que eles nos dizem.
Sim, terminamos o item 5. Muito bem. Questões? Roberta, tem alguma? Viu? Você está aqui na minha frente, eu já pego você assim. Queridas que estão aqui no nosso chat, alguma questão? Eu andei um pouquinho rápido para terminarmos o item 5 hoje, senão fica quebrado, né? Quem cala consente. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram conosco neste momento de estudo e pedindo a Jesus que nos abençoe no prosseguimento desta semana e nos nossos esforços em nos mantermos calmos, equilibrados e reflexivos, evitando nas nossas escolhas a impulsividade. Obrigado, Mestre amado, e que os nossos corações permaneçam na tua paz, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridas amigas. Falo amigas, porque só tem nome de menina. Então, amigas. Se tiver um menino, diga, eu sou um menino. Olha, muitos beijinhos. Fiquem com Deus. Obrigada, Andreane. Que Jesus nos abençoe e até semana que vem, até segunda. Beijinhos a todos.